Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje, conforme anunciado no programa anterior, nós vamos iniciar o estudo sobre o medo da morte. Por exemplo, o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É sobre isso que nós vamos falar logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Almeida, aqui estamos, meu amigo. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e hoje, iniciando o tema Medo da Morte. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês. Hoje, para a gente conversar sobre esse assunto que ninguém gosta de conversar, né? Mas sejam todos muito bem-vindos, muito honrado de estar aqui com vocês. Forte abraço e vamos trabalhar. É isso mesmo, Almeida. Dificilmente a gente acha alguém que se permita falar da morte, né? Conversar sobre a morte. Não quero falar disso, não. Deixa isso pra lá. Que conversa estranha. Que conversa estranha. Que papo é esse? Que você é hora de vir com essa conversa, cara. Pelo amor de Deus. Esse, rapaz? É incrível, né? E é uma coisa tão natural. Faz parte da vida isso. Faz. Todos chegamos e todos iremos embora. Ô, gente, não tem jeito. Não tem. E nós já fizemos isso tantas vezes. A doutrina espírita assim nos revela. Já fizemos isso tantas vezes. Mas vamos lá. Questão 941, Almeida. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? Pois é. A gente está falando do ponto de vista espiritual, né? O futuro espiritual. É interessante, né? Porque, sobre um aspecto lógico, linearmente lógico, se nós temos fé na transcendência da vida, se nós temos fé que há uma vida depois desta vida, então a morte é uma ilusão. Já disse o Sócrates. Isto. Se a morte é uma ilusão, por que a temer? Né? Mas é um fato que nós tememos a morte. Nós, enquanto raça humana, enquanto coletivo, nós temos sim medo de morrer. Mas eu acho que tem uma razão de ser para isso. Continue o seu comentário. Sim, com certeza. Aí vem a primeira pergunta, de onde vem esse temor? Primeiro, instinto de sobrevivência. Né? Imagine, eu fico lembrando, eu não vou lembrar agora o nome do bichinho. Tem um bichinho que existe lá no hemisfério norte. Fizeram até joguinho eletrônico com eles. Você joga o jogo para salvar os bichinhos. Porque ele sozinho ele se mata. Sério? É um bichinho que tem uma dificuldade, perdão. É um bichinho que tem uma certa limitação no processo mental dele. Se é um lugar muito frio. Se um vem e mergulha na água, o outro vem e mergulha e vão morrendo todos afogados. E vem vindo toda aquela turminha e vai tudo afogado. Ele não tem um mínimo de processo mental para evitar a morte. Ele está vendo o outro indo para morrer, ele vai junto. E não entrou em extinção ainda? Ele se reproduz com muita velocidade. Então, morre para caramba, mas sempre tem alguns que sobrevivem para o próximo fluxo. Nasce para caramba também. Nasce para caramba. Então, eu não vou lembrar agora. Eu peço ajuda. Eu estou lembrando aqui na minha cabeça Lemmings. É uma palavra parecida com Lemmings. Mas não são os lêmures, não. Não são os lêmures, não. Lêmures é outra coisa. Lêmures é lá na... É lá na Oceania. Na Oceania. Não, mas não é o lêmures, não. Eu estou lembrando da palavra lemmings. Não sei por quê. Mas são animaizinhos burrinhos mesmo. Parece um ratinho e ele faz a casinha dele ali num buraquinho, né? E é interessantíssimo. Como é muito comum, eles saem do ninho e já pulam na água e morrem afogados. Morre muito desses bichos. Por isso que inventaram o joguinho que é para você salvar o bicho. Não sabia dessa, não.
justamente por causa dessa pergunta, como é que não se extingue? Se nós, seres humanos, não tivéssemos o medo da morte, a gente já estava extinto há muito tempo. Com o medo da morte, a gente faz tanta besteira. É Né? verdade. Esse desejo de perigo, de velocidade, de sentir adrenalina, já tinha nos matado a todos. É. Enfim. Então, o medo da morte é algo necessário. Nós precisamos disso para equilibrar as nossas, não tem outras palavras, não, as besteiras que a gente faz. Né? A gente já faz muita besteira com medo da morte. Imagina se não houvesse. Enfim. Então, esse temor vem de uma boa causa, está implantado na nossa consciência um instinto de preservação, de modo que a gente evite a morte, que a gente cresça, se alimente, tenha o fluxo biológico normal, se reproduza, para dar oportunidade às próximas gerações de virem a carne. Isso é importante, né? Agora, perplexidade, de onde vem esse temor, visto que eles têm diante de si o futuro? A gente tem o futuro, a gente sabe que a morte não tem lógica. Não existe morte, é uma ilusão. Mas aí eu ia aconselhar a gente ir lendo a resposta, que é muito longa, e ir comentando, porque aqui eu já botei o fundamento da coisa, né? Olha, a morte é uma ilusão e não tem lógica ter medo da morte. Mas, por outro lado, por uma questão biológica, pela preservação da vida, nós somos, como diz o outro, pela providência divina e nossa consciência programados para proteger a vida. Então a morte tem esse quê de negativo. Eu só fico aqui na dúvida. Ele colocou aqui, visto que elas têm diante de si o futuro. Que nós temos o futuro, isso é fato. O pós-vida, né? Isso é fato. Mas eu quero crer que tem muita gente aí que nem considera essa possibilidade. Tem muita gente que acredita que não existe pós-vida. Acabou. 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 Mas vamos à resposta, vamos fazer como você sugere. Resposta. É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhes dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. É interessante isso, né? Eu lembro a primeira lembrança que eu tenho de tomar vacina. A primeira lembrança que eu tenho de tomar vacina. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Era vacinação contra a varíola. A minha foi meningite. Eu lembro disso. Não, a minha primeira de meningite foi aqui em Brasília, quando deu uma epidemia em São Paulo em 74, e aqui em Brasília teve vacinação contra a meningite. Não deve ter sido nessa época. Em 74 eu tinha 10 anos. Então... mas eu ainda lembro de contra a varíola, que era na agulha, antes da maquininha. Era na agulha. Aí tu tinha que tomar uma picada de um troço que machucava para ficar a cicatriz, e depois você tomava a injeção. Enfim. Eu estava ali, tranquilo, tomei a picadinha, doeu, claro, queimou. Naquele tempo ainda se aquecia as agulhas para esterilizar. Enfim. Tudo isso para lembrar que tem muita mãe, muito pai. Olha, fica quieto, senão eu vou te dar uma injeção. Você já deve ter ouvido essa história. Muito. Enfim, como é que você não quer que a criança grite e esperneie quando vai ter que tomar a injeção? Ela já se programou para receber uma coisa ruim. Né? Ora bolas, se nós passamos a vida inteira você introjectando na consciência de um ser inteligente, que há um inferno e um paraíso, e que pelos seus maus atos, e você é muito mau, você vai para o inferno, então, eu tenho que ter medo de morte. Ela não tem medo da morte, ela tem medo de ir para o inferno. Exato. Então eu não quero nem que você fale essa conversa aqui para mim. Porque a morte já é a antessala do inferno. Isso, né? Então, de modo semelhante a uma mãe, um pai que fica botando medo na criança de injeção e não quer que a criança esperneie lá na frente do enfermeiro, né? É ilógico ficar programando, e nós estamos há milhares de anos ouvindo pregadores de diversas religiões
das monoteístas e das anteriores, dizendo que só vai para o céu, só vai para o paraíso os escolhidos do Deus, que todos os outros vão para o sofrimento. Ora bolas, eu não estou com certeza que eu estou bem com o homem. Então, para que eu tenho que ter medo da morte? Eu estou sendo programado para ter medo da morte, isso é lógico. É verdade. E ainda tem umas doutrinas, eu não vou lembrar o nome agora, talvez você conheça. Tem algumas doutrinas evangélicas que entendem que aqueles que serão salvos já nascem com esse carimbo. Sim. Né? E tem uns que não nasceu com esse carimbo, faça o que fizer. São algumas confissões religiosas, por exemplo, que leem literalmente o Apocalipse, porque no Apocalipse está escrito que serão 144 mil os salvos. O restante vai tudo para o inferno. Só isso? Só isso terá direito de viver na Nova Jerusalém. Aqueles que foram marcados no nascimento com a marca do Senhor. É por aí. É por aí. Quem lê isso e tenta interpretar isso ao pé da letra vai acreditar nisso que você falou. É desse jeito. Vamos à frente? Vamos. Então, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento. Não podem admitir isso e se tornam ateias ou até materialistas. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. O que é pior ainda. É interessante. Queima sem destruir. Queima sem destruir é justamente essa religião que acredita que todo mundo vai para o inferno. E o que acontece diante disso, e aí você tem mais conhecimento do que eu para explicar, a pessoa entra num processo de negação. Né? Eu não acredito nesse negócio, isso aí é conversa, todo mundo vai para o inferno. Para com isso. Né? Aí a pessoa sai da religião, vai para o materialismo, e isso aí é conversa fiada para boi dormir, morreu, acabou. Né? A negação entra em denial. É interessante. Eu acho que isso foi o que aconteceu com o Nietzsche. É possível. Possível. Acabei de ler um livro antigo, Quando Nietzsche Chorou. Tá. Você deve ter lido já. Não, eu li. Recomendo. Assim falava Zaratustra e também Humano Demasiado Humano. Humano Demasiado Humano, sim. Mas eu tenho essa percepção. Acho que o Nietzsche, ele falava de um Deus, o Deus que foi apresentado para ele. Era o Deus que ele conhecia. E ele dizia, não, se o Deus for isso aqui, eu não... Porque há momentos em que o Nietzsche ele fala de coisas que não combinam com a imagem que se tem dele. Né? Coisas mais espiritualizadas, digamos assim. Bom, mas continua aqui a resposta. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida melhor, e a caridade da qual praticou a lei dá-lhe a certeza de que não reencontrará, no mundo em que vai entrar, nenhum ser do qual deva temer o olhar. Interessante. Aí uma questão de consciência, né, Almeida? Esse parágrafo é muito interessante, que ele começa... A morte não inspira ao justo nenhum medo. E é aquele critério de justo que vem lá do judaísmo. Né? É interessante. Aí vai complicar de novo. Mas vamos simplificar. Não, eu digo, vai complicar para algumas pessoas. Se a gente for pegar aquele conceito de justo, ela vai dizer, caramba, eu não estou dentro desse conceito. Mas o que é o conceito de justo no judaísmo para quem conhece a Torá? Não para o que falam, não para o que viviam no tempo de Jesus, não o que o vulgo entende. É aquele que trabalha pela sua família, ora a Deus e realiza a caridade. Esse é o justo. Acabou. Você não precisa ser santo.
Você não precisa ser perfeito, né? Você concorda que, nesse caso, esse conceito, ele se torna mais fácil? Sim, Porque eu estou lembrando aqui sim, do homem de bem. sim. É que ele tem um visual, tem uma lista gigantesca. O homem de bem, né? Caracteres do homem de bem que está no Evangelho segundo o Aí tu lê Espiritismo. 20 linhas, isso aqui é apenas um pequeno resumo das que outras virtudes têm que se unir a essas. Aí eu estou fora, Aham, né? é verdade. Caramba! Mas a gente precisa pensar, né, Almeida, que Deus é justo, mas ele também é misericordioso. Infinitamente. E a gente vive da sua misericórdia. Mais da sua misericórdia do que da sua justiça. Se a gente, como diz o outro, se a gente dependesse só da justiça, tava lascado. Estava no sal. A gente estava no sal. Né? Mais algum comentário sobre isso? Porque tem ainda um comentário do Kardec. Não, vamos ver esse comentário do Kardec, mas era só para dizer isso. O justo é aquele que trabalha, é aquele que reza, é aquele que busca fazer a caridade. Esse é o homem justo. Acabou. O restante é conversaiada de fariseu. E diga-se bem, né, Almeida? Fazer a caridade naquilo que estiver ao teu alcance. Sim. Porque se a gente for querer fazer a caridade, eu vou querer copiar Madre Teresa de Calcutá, eu vou querer copiar o Chico Xavier, eu vou querer copiar o Divaldo Franco. Talvez a gente não consiga, a gente não tem envergadura para isso ainda não. Precisamos ter essa humildade de deixar o barco navegar de acordo com as ondas, não querer... Mas então, é isso lá. mesmo, vamos ver o comentário do Kardec. Kardec disse, o homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra penas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. É interessante, né, que esse parágrafo, de uma forma muito resumida, ele coloca a chave do sofrimento. Dizem que tem a chave da felicidade, né? A chave do céu, a chave dos grandes mistérios. Aqui é a chave do sofrimento. Ele dá todo o caminho. Dá todo o caminho do sofrimento. E a gente o tempo todo seguindo esse caminho. O homem carnal mais ligado à matéria do que a espírito, né? Mais ligado à vida corporal. Tem na terra penas e gozos materiais. A gente cria no nosso plano mental a necessidade da matéria. E aqui ele coloca, né? Dos gozos materiais. Da sua felicidade. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Nós só acreditamos na matéria e buscamos satisfazer o desejo do prazer material, né? Essa alma, preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida material, não é da vida verdadeira, é da vida material, permanece em ansiedade e tortura perpétuas. Ansiedade, um dos males atuais. Ansiedade, meu Ansiedade, depressão, suicídio, né? É o caminho da perdição, gente. Tá aqui, ó, a chave da perdição, né? A chave da perdição tá aqui. A gente entende disso aqui. É o que a gente às vezes vive. Aí a morte assusta. Exato. Porque eu vou perder vou perder a minha casa, eu vou perder meu carro, eu vou perder minha mulher, eu vou perder meus filhos. Tudo que eu construí na vida vai ser perdido. Pior, né? A gente coisifica a família. A gente torna objeto minha mulher, meu filho. Eles não têm vida própria. Eu vou perder isso. Eu construí essa família. Verdade. A gente constrói a família como a gente constrói uma casa. Pelo amor do pai. A gente não percebe
dentro da cabeça da gente a tolice que é esse conjunto de pensamentos, né? E como a gente se reflete nessa matéria, a gente compreende a nossa existência enquanto ligado a essa matéria, ligado a essa família que eu chamo de minha, ligado a esse carro que eu chamo de meu, ligado a essa casa que eu considero minha, a esse patrimônio que eu considero de minha propriedade. Opa, a morte me tira tudo isso. Então eu vou ficar sem nada. Eu entro em pavor diante da morte. Eu entro em pânico. Pânico, enlouqueço, assusta, né? E, caramba, se eu perco tudo isso, eu perdi todas as minhas afeições, tudo que eu gosto, e perco toda a minha esperança. Caminhos da perdição. E aí já era. Descreveu aqui Kardec o caminho da perdição. E eu queria chamar a atenção ainda para uma coisa, Almeida. As penas, né? Uhum. Tem sobre a terra penas e gozos materiais. Os gozos, tudo bem. Fruto dos nossos desejos. Mas as penas, muitas vezes, a gente... É a ausência de família, é a ausência de um carro novo, é a ausência da casa, Não, é a mas ausência do o que eu patrimônio. quero dizer é que muitas vezes a gente entende essas penas como sendo uma imposição de Deus. Sim. Né? Olha, eu não tenho uma família porque Deus não botou no meu caminho uma mulher que me atendesse. O que deu errado na minha vida porque é castigo, isso é karma. Eu projeto. E na grande maioria das vezes, as penas, elas são construídas por nós mesmos. Sim. São meras consequências Dos meus atos. dos meus atos. Sim. E a gente também não percebe. Uhum. Era só isso que eu queria chamar a Não, atenção. vamos lá. Então tem mais um parágrafo do comentário do Kardec. Ele falou do homem carnal, né? Sim. Isso aí. Caminho da perdição. Agora vamos falar do homem moral. O homem moral que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões tem desde este mundo prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem deixar aí impressão dolorosa. Interessante, né? Você tira... Eu tive a oportunidade de comparecer a um funeral. Estava partindo a esposa e o marido estava ficando. Você vai saber de quem é a história e a pessoa, se ouvir esse programa, vai se reconhecer. Foi agora em 2024, a despedida, e eu fui no enterro. E a pessoa na minha frente perguntou para o viúvo, né? Poxa, mas há quanto tempo vocês estavam casados? Aí ele respondeu, 65 anos. Aí, sim, mas vocês estavam juntos há mais tempo. Aí ele, 69. Ele lutou. Eu vi aquele homem durante, seguramente 15 anos, fazer todo o possível para a esposa não desencarnar. Né? Mas ele estava ali tranquilo. É o homem moral, é o homem justo. Ele sabe que a companheira se foi, mas é companheira, não é a mulher dele. Exatamente. Eu vi os filhos, eu cumprimentei cada um dos filhos daquele casal. Todos tranquilos, serenos. Tristes, claro, não tem como. Sem dúvida. Mas não tinha ninguém desesperado, não tinha ninguém se jogando em cima de caixão, não tinha ninguém fazendo espetáculo. Né? Testemunhando ali, fazendo uma homenagem, honrando a mãe que partia. Né? Com um deles eu conversei bastante. Né? Mas... sabendo que o caminho dela era outro agora. Sem dúvida. Né? É isso que a gente tem que buscar alcançar. Né? Foi uma união simpática? Com certeza uma união simpática, mas eles devem ter tido a jornada deles. Eu sei que 65 anos atrás eu ainda não estava na matéria. Então, quando eu nasci, eles já estavam juntos. Eles já estavam juntos. Caramba! Né? Eu ainda brinquei com ele e falei, e aí? Deu tempo de conversar? Ele, deu. Deu tempo de despedir? Deu. E aí ele chegou bem no pé do ouvido e eu avisei para ela.
Não adianta ela ir embora que eu vou continuar enchendo o saco. Uma pessoa fenomenal, os dois, sensacionais, né? Ai, que bacana. Aí eu ainda brinquei com ele, falei, mas o senhor sabe que ela já estava há muito tempo para partir. Ele disse, sei. E eu falei, e o senhor sabe que foi o senhor segurando, né? Aí ele... E eu brincando, e tá ali do lado tava o caixão e o corpo dela. Né? Isso é muito bacana. É muito bacana a gente testemunhar esse tipo de coisa, né? Isso é muito Quando bacana. a gente testemunha, aí a gente compreende essa frase. Quando a gente vive em função de valores verdadeiros, a gente se coloca à cavaleira, acima dessas vicissitudes, acima desses problemas, né? A moderação de desejos, o controle do desejo, do prazer, do gozo, nos colocará numa situação diferente, emocional, energética, espiritual, né? Que nos vai dar calma e serenidade. Feliz pelo que se fez, não há decepções e as contrariedades passam. É isso. O recado de Maria para o Chico, né? Isso também passa. Isso também passa. Isso também passa. Isso também passa. Tenha paciência. Uhum. Aguenta só mais um pouquinho. Mas só mais... Muito bom, Almeida. Excelente. Esse foi o programa de número 378. Estamos chegando a 400, meu povo. Estamos chegando a 400. Quando chegar aos 400, vamos fazer novamente um programa especial, como fizemos lá no programa de número 300, lembra? Sim, claro. Vamos. Meu amigo, muito obrigado. Semana que vem a gente continua ainda falando do medo da morte. da morte. A vocês, o meu muito obrigado. Fica aqui o meu abraço para todos vocês. E mais uma vez eu peço, divulgue o nosso programa. Ao fazer isso, você não estará divulgando o Ricardo Honório, nem divulgando o Alcir Almeida. Você estará divulgando a doutrina espírita. Dê a todos aqueles que você conhece a oportunidade de conhecer essa doutrina que é tão consoladora quando bem compreendida, quando conhecida e bem compreendida. Um forte abraço. Almeida, um forte abraço também. Forte abraço, Ricardo. Forte abraço a cada um de vocês. Com muita alegria, com muita satisfação. Me sinto muito honrado de estar aqui, graças a vocês, tá? Gostaram? Deixem um like. Não gostaram? Dislike. E por que não gostaram? Forte abraço. Tchau, tchau.